Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, como é o tema que nós estamos estudando, nas aulas, a gente vai manter a pesquisa, conhecendo a história, e valorizando o Dia da Consciência Negra. E como não poderia ser diferente, nós iniciamos as aulas sempre a partir de uma reflexão. Vamos olhar? 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Olha a citação, ali eu só ampliei, eu tirei ali do cartaz para que a gente pudesse visualizar melhor a escrita. Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Paulo Freire, Pedagogia da Indignação. A partir dessa citação de Paulo Freire, aquele grande estudioso, pedagogo, que vocês já conhecem, a gente pode pensar em que reflexão? Voltando ali, pensar primeiro no significado das palavras. Vamos olhar de novo? Então, quando a gente lá, desrespeitando os fracos, enganando os incautos, aquelas pessoas mais ingênuas, que às vezes não têm tanto conhecimento, ofendendo a vida, explorar os outros, discriminar o índio, o negro, a mulher. Será que a gente está dando exemplo aos nossos filhos? Então a gente pode pensar que muito mais do que palavras, a gente precisa ter ações. E são essas ações que a gente deixa de herança, que a gente mostra para os mais jovens como é certo e respeitoso, o modo que a gente precisa agir. E nessa aula de língua portuguesa, eu vou trazer alguém para participar, dessa ampliação do conhecimento sobre a consciência negra, a história, do povo africano vindo para o Brasil. E é uma pessoa que está com certeza com saudade de vocês e vocês também com certeza estão com saudades dela. Então, eu vou chamar aqui um vídeo de uma professora que vai nos ajudar neste estudo. Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Como é que vocês estão? Que saudades, Faz tempo que eu não apareço para dar um oi e sinto falta de vocês também. Mas a gente precisa se cuidar. E eu tô me cuidando, ficando em casa, tomando todos os cuidados nesse momento, para a gente não se expor. Bom, a partir de agora, vocês vão me ver participando um pouquinho menos, mas eu vou continuar atenta, envolvida, planejando as aulas de língua portuguesa, sempre contribuindo com a professora Vanice, com o professor Juliano, para vocês continuarem com esse contato, certo? E hoje eu trouxe, como continuidade no nosso trabalho, mais uma conversa sobre o mês da consciência negra. Vamos lá? Quero que vocês aproveitem o que a gente vai ver agora. E a gente vai fazer uma continuidade da reflexão que vocês acabaram de fazer sobre Paulo Freire. Na reflexão de Paulo Freire, a gente fica pensando sobre como é que a gente pode continuar se relacionando com os outros sem pensar na responsabilidade que a gente tem com cada um, com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, sobre o respeito à vida, sobre o respeito com os outros. E aí, para pensar sobre isso, eu trouxe essa frase. E aí vamos tentar descobrir se elas têm relação, como essa frase se conecta com a reflexão de Paulo Freire. A frase diz, leiam junto comigo lá. O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. Conseguiram estabelecer relação? Não é tão simples assim. Para a gente conseguir entender que essa informação sobre a Lei a Lei número 12.519 tem com a ideia de respeito à vida, eu trouxe uma pessoa muito importante para falar sobre isso. Vamos prestar atenção? Essa pessoa é a Ieda Leal.
Ieda Leal é a coordenadora do Movimento Negro Unificado, coordenadora nacional. Ela representa para nós uma organização de todos aqueles que lutam contra o racismo, contra qualquer desigualdade racial. Vamos ouvir o que a Ieda tem a nos dizer sobre o dia 20 de novembro, né? A história dessa data. E aí vamos entender que relação o que a Ieda fala tem a ver com a reflexão que fizemos lá no início sobre Paulo Freire. Vamos lá? Olá, eu sou Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história e o significado do 20 de novembro para nós, militantes do movimento negro e para toda a população do Brasil. 20 de novembro, oficialmente, ele foi decretado em 2011. Mas antes de 2011 tem uma história importante que eu quero contar para você. 20 de novembro foi um reconhecimento ao herói Zumbi dos Palmares. Em 1695, na Serra da Barriga, antiga capitania de Pernambuco, existiu um quilombo que foi organizado e que foi pensado por vários negros que fugiam da escravidão. Hoje não é Pernambuco mais, hoje é União dos Palmares, que fica em Alagoas. Então hoje, né, fica em Alagoas. Em 1970, 71, um jovem chamado Oliveira Silveira, ele começou a pesquisar sobre vultos negros importantes para a história do Brasil. E ele encontrou uma referência sobre Zumbi dos Palmares e descobriu que Zumbi dos Palmares foi morto em 20 de novembro. Então eles começaram a trabalhar 20 de novembro numa data importante, celebrando vários heróis da nossa história que teve um trabalho importante na luta contra o racismo. Luiz Gama, e aí nós vamos descobrir outros também. Neste momento, Oliveira Silveira, ele então continua esse trabalho lá, passando-se 7 anos à fundação do Movimento Negro Unificado. Nessa fundação do Movimento Negro Unificado, em 1978, então, homenageou-se a Zumbi dos Palmares, tornando-se 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, nesse sentido, para nós é importante que vocês saibam que 20 de novembro é uma data super importante, é a data mais importante para nós, porque conta a história e registra a participação de nós negros na luta em busca da libertação. E esse espaço todo pensado é uma comunidade chamado Quilombo dos Palmares para acolher pessoas, né? E essas pessoas, elas lá discutiam liberdade, lutavam e resistiam contra todo tipo de escravidão. Então, 20 de novembro, para a gente, é a data mais importante que nós temos. Zumbi dos Palmares é um dos heróis mais importantes para a gente. Então, celebrar o Dia da Consciência Negra significa celebrar, reafirmar a nossa grande participação na luta pela democracia no nosso país. Esta data é a mais importante para o povo negro no país. Significa luta, resistência. Significa dignidade para os seres humanos. Significa, nesse dia, lembrarmos que alguém lutou para nos libertar e que nós precisamos também continuar nossa luta para libertar o nosso povo. Então, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, dia de celebração, dia de reafirmar a luta do povo negro no país. Ter uma sociedade melhor simboliza também a luta de Zumbi e de Dandara. Nós lutamos pela vida, nós lutamos para que todas as pessoas possam, com dignidade, viver neste país. Lutamos para que nossa história vitoriosa de negros, que estamos aqui há mais de 500 anos, seja reconhecida nos livros didáticos e que seja recontada em todos os locais desse país, em todos os lugares, inclusive dentro da reafirmar, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, dia de lembrar Zumbi e Dandara, pessoas que lutaram para ter um mundo melhor, pessoas que lá na Serra da Barriga, eles disseram para o Brasil todo que todo ser humano tinha direito a viver livremente nesse país.
Então, o objetivo maior nosso hoje é então reafirmar democracia, liberdade, luta e resistência. 20 de novembro é uma criação nossa, do movimento negro, e que todo o país deve abraçar, porque toda a sociedade que deseja o reconhecimento da sua população precisa lembrar que essa sociedade tem que estar livre de todo tipo de preconceito e do racismo. E aí? Quanta informação, né? Gostaram do que ouviram? Muito interessante. O que a Ieda Leal nos traz é o processo histórico de construção dessa data. No primeiro texto, a gente leu que essa data foi instituída oficialmente em 2011. Mas a Ieda vem nos contar que não foi simplesmente alguém decidiu, foi lá e definiu a data. Foi um período de luta, um período longo de anos, pesquisando, investigando, lutando, argumentando, até que essa data fosse colocada como data oficial. Isso é importante. E aí a gente consegue estabelecer as relações que eu tinha proposto lá no início. Quando Paulo Freire diz pra gente assim: não podemos pensar em ser diferentes com os nossos filhos, não podemos não valorizar a vida, não respeitar a vida, não valorizar e respeitar o outro. Quando Paulo Freire traz essa reflexão lá no início, ele está falando também dessa discussão, dessa data da consciência negra, que é uma data que faz a gente parar para pensar na desigualdade racial do nosso país. E o quanto a gente precisa continuar lutando e investindo contra o racismo, certo? Então, pensando que todas essas informações aparecem tanto no dia oficial, na data oficial do dia 20 de novembro, como no histórico até que chegasse a oficialização dessa data, a gente tem um gênero da língua portuguesa, que é o gênero informativo. Texto informativo. O nome já dá a grande dica. Você conseguiria explicar para alguém o que é um texto informativo? Tenho certeza que sim. Mas vamos conferir esse conceito. O texto informativo tem o objetivo de apresentar informações sobre um determinado assunto. É isso. É um texto informativo, ou seja, que apresenta informações. Onde é que a gente encontra esse texto? Por onde ele circula? Né? Onde é que a gente sabe, como é que a gente sabe que aquele texto que está na nossa mão é um texto informativo? Eu vou mostrar alguns exemplos, mas tenho certeza que você já lembrou de onde você encontra informações. Observe. O jornal é um texto informativo. Nele a gente encontra informações sobre fatos ocorridos no dia, sobre reportagens que relacionam fatos, sobre classificados, venda, compra, aluguel de determinados produtos ou, enfim, ideias até, né? Propagandas que também informam, né? Eventos culturais. Quanta informação tem no jornal, com imagem, sem imagem, certo? Outros. O verbete, a gente conversou sobre o verbete de dicionário. O verbete de enciclopédia também são textos informativos, talvez mais breves, né? São textos mais curtos, mas eles trazem informação sobre o significado da palavra ou sobre aquele assunto específico. Uma enciclopédia, por exemplo, vai trazer um texto de informação científica sobre determinado assunto, sobre aquilo que ela dispõe ali. A gente também tem um gênero muito da oralidade, que é a entrevista. A entrevista, que pode ser passada para o escrito, né? Ela pode ser transformada em texto escrito, ela traz informações. Alguém é indagado sobre um determinado assunto e todas as respostas são informações que ele apresenta. Então a entrevista é um gênero informativo também. O outro está na revista. A revista traz quanta informação. Assim como o jornal, ela veicula textos informativos e até outros gêneros, né? Então, esses textos que a gente tem aqui como exemplos, eles tanto apresentam o texto informativo, são exemplos de, como são meios de circulação. É onde a gente vai localizar, certo? E quando a gente faz isso em toda a aula,
com toda essa informação ali, ou começando a ser organizada no pensamento, é hora de registrar. Então agora vocês vão se organizar e registrar o que é um texto informativo. Vamos lá? Quantas aprendizagens mataram a saudade da Prof. Fabiola, não é? Então, agora é o momento de registrar. Aprendeu? Registra, não é mesmo? Então, organize o seu caderno, coloque a data e registre texto informativo. O texto informativo tem o objetivo de apresentar informações sobre um determinado assunto. Tente fazer a leitura você também. Vai lá que eu já volto. Pronto? Registro feito? Ótimo. Então agora vamos fazer a compreensão desse texto. Vamos levantar informações sobre ele, ok? A gente já sabe que para compreender um texto a gente precisa levantar a informação central, o assunto central de um texto. Então vamos pensar qual era o assunto central de todas as informações que a Ieda nos trouxe. Para a gente pensar nessa informação central, eu vou te apresentar 3 informações. Você vai ler as 3 informações comigo, analisar e identificar qual era a central, qual era a mais forte de todas as informações que ela traz ali, aquela que nós aprendemos como informação, como com mais força, com mais potência de toda a narrativa, de toda a informação todas as informações que ela nos trouxe, ok? Então vejam a primeira. A Ieda nos trouxe a informação de que Zumbi dos Palmares foi assassinado no dia 20 de novembro. Isso, inclusive, era resultado da pesquisa do poeta Oliveira Silveira. Será que essa era a informação central? Era uma informação importante. A outra informação é a gente pensar que ela se apresentou. Nós conhecemos a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Será que essa era a informação central de toda a fala da Ieda? Apresentar a coordenadora do Movimento Negro Unificado? Ela também nos trouxe a informação do histórico, ela nos apresentou o histórico da instituição da data de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, Dia Nacional da Consciência Negra. Será que esse era o assunto central de toda a fala da Ieda? Sim. Todas essas informações apareceram na fala dela, mas a gente percebeu desde o início, quando ela começa, logo depois que ela se apresenta, quando ela começa as informações, ela deixa claro que ela vai nos apresentar o histórico da instituição da data 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra e da importância dessa data para o povo negro, né? Então, a gente tem a terceira opção como a opção correta de assunto central, como identificação do assunto central, ok? Vamos continuar entendendo esse texto. Tinham outras informações na fala da Ieda que a gente precisa compreender. Para a
gente fazer isso, a gente vai fazendo perguntas no decorrer, lembrando de questões do texto e perguntando sobre o texto, para ver se a gente tem essas respostas. Isso mostra que a gente entendeu. Então, por exemplo, tem um momento que ela diz assim: o 20 de novembro não nasceu em 2011. O que será que ela quis dizer com essa afirmação? Como assim o 20 de novembro não nasceu no ano de 2011, se foi nesse ano que foi promulgada a data? Lembram dessa informação? Essa informação foi apresentada logo no início. Ela dizia assim: o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Se a gente tem essa informação, dizendo ali que foi instituído pela lei no dia 10 de novembro de 2011, como é que a gente tem dúvidas sobre ter sido nesse dia que o Dia da Consciência Negra foi instituído? E aí ela fala: não nasceu em 2011, porque tem uma palavra ali que dá essa resposta. E o sentido desta palavra, eu vou mostrar para vocês. O sentido desta palavra em destaque que faz a gente pensar sobre a fala da Ieda. Diz assim: ele foi instituído oficialmente pela lei. Qual o sentido do uso dessa palavra? Olha quanta informação uma única palavra traz para o conjunto de informações ali. A Ieda nos contou, no histórico, que nesse dia 10 de novembro aconteceu a divulgação da data, porque ela foi efetivada como lei no dia 10 de novembro de 2011. Mas não foi nesse dia que ela foi criada. O dia da ideia do Dia da Consciência Negra tem uma história. E essa história, ela contou pra gente em detalhes. Vamos relembrar? Ela disse, por exemplo, que o 20 de novembro foi uma organização de um grupo do Rio Grande do Sul, liderado por Oliveira Silveira, que pesquisou e descobriu que Zumbi dos Palmares foi violentamente morto em 20 de novembro. Essa data, então, ficou na memória desse pesquisador e desse grupo de pesquisadores. E aí, querendo saber mais sobre o dia 20 de novembro, sobre como é que se deu esse assassinato, o que a história trazia de informações. E nesse período de 1970 a 1971, aí, nesse intervalo de anos, esse grupo continuou pesquisando vários outros heróis negros, porque a história não nos conta sobre heróis negros brasileiros, né? Ela nos conta sobre os heróis que venceram, os heróis que ela quis contar. E aí esses pesquisadores foram atrás de informações. E cada vez que eles vasculhavam, eles identificavam mais informações sobre a história de Zumbi. E essas informações é que deram condições para eles de entender a data como importante. Então, neste ano, 1970-1971, eles continuaram a pesquisar vários outros heróis, mas eles tiveram condições de se aprofundar na história de Zumbi dos Palmares. 7 anos depois, estávamos falando das décadas de 1970, dos anos de 1970 e 1971. Entre esses 2 anos, eles estavam pesquisando. Mas só 7 anos depois, na fundação do Movimento Negro Unificado, é que o ativista Paulo Roberto dos Santos lançou o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, Dia Nacional. Então, só 7 anos depois, na mesma data de fundação do Movimento Negro, é que essa data ficou, né, a data do 20 de novembro ficou proclamada como data da consciência negra. Então, a Ieda nos contou também que é a partir daí que nós temos essa data trabalhada, divulgada, propagada pelo país todo como um símbolo de resistência, um símbolo da nossa resistência. E quando falamos nossa, incluímos todos os brasileiros, mas especialmente os brasileiros que lutam contra o racismo, que lutam contra qualquer tipo de discriminação, né? Especialmente a discriminação racial. Aí, o 20 de novembro, então, passa a ser uma data muito importante.
E Zumbi dos Palmares, com a data da morte dele, passa a ser a referência de luta contra o racismo e contra a escravidão no Brasil. Lembrando que Zumbi era um líder negro que lutou dentro do Quilombo de Palmares e fora dele, né, contra a escravidão. Sempre com pessoas ao lado dele, né, como Dandara. Lembrem que a Ieda falou de Dandara. Dandara, uma mulher negra que lutava com Zumbi contra a escravidão e contra a discriminação racial, os preconceitos e tudo isso. Com todo esse rol de informações, agora a gente precisa organizar, porque senão a gente foi lendo o que a Ieda falou, eu escrevi e vocês foram lendo. Mas como é que a gente organiza isso, então, para entender o texto, para ver realmente o que a gente compreendeu do texto? Então a gente vai enumerar essas informações através de perguntas. Né? Quais as informações que foram apresentadas no texto? Foram muitas, mas então vamos ir tentando extrair do texto as informações que a gente precisa saber, precisa conhecer. É assim que a gente lê e interpreta um texto. A primeira pergunta para ajudar nesse entendimento é: por que eles escolheram o 20 de novembro? A gente tem essa resposta? Se a gente tem essa resposta, foram informações que a gente compreendeu do texto. Por que o 20 de novembro? Primeiro, porque foi a data escolhida como resultado de uma pesquisa do grupo do Rio Grande do Sul. Né? E a data foi escolhida por se tratar da morte de um líder negro com um histórico de luta contra o racismo, contra a escravidão, especialmente naquele momento. Mas também essas pesquisas aconteceram entre os anos de 1970 e 1971. Né? Então, como eles estavam fazendo essas pesquisas e investigando sobre heróis negros, essa data ficou muito marcada, ficou muito evidente para eles. Quando o dia 20 de novembro foi lançado como Dia da Consciência Negra? A gente tem essa resposta? Sim. 7 anos depois daquelas pesquisas, né? Na data de fundação do Movimento Negro Unificado, em 1978. Ali, o dia 20 de novembro foi lançado como Dia Nacional da Consciência Negra. Lembram dessa informação? Essa informação fazia parte de toda a explicação dada pela Ieda lá no vídeo. E o que essa data representa para o povo negro? Se você sabe essa resposta, você compreendeu o texto. Essa data tem muita representação, principalmente para o povo negro, mas não só para ele. Essa data é uma referência de luta contra o racismo e contra a escravidão no Brasil. Então, olha só, a gente foi relembrando as informações do texto por meio de perguntas e a gente identificou mais de uma central e outras importantes também. Certo? Se isso está clarinho aí, está bem apreendido por vocês, hora da gente realizar uma atividade. Vamos lá? Se organizem com o material, registrem e resolvam. Como a prof acabou de falar para vocês, vamos registrar mais essa aprendizagem. Pule uma linha da última tarefa que você fez e copie lá. Atividades número 1. Copie no seu caderno e leia a frase a seguir. Eu vou ler uma vez, né? E em seguida você também pode praticar a leitura. Lembre-se de ler em voz alta, que assim você consegue se ouvir e respeitar, né, a pontuação também enquanto lê. O dia 20 de novembro é uma data de referência de luta contra o racismo e contra a escravidão no Brasil. Vai lá que a gente já volta de novo.
Pronto? Atividade realizada? Ótimo, exercício da leitura é sempre importante. O que a gente vai fazer agora é a análise de palavras que foram usadas nesse texto. Vamos compreender o uso dessas palavras, ok? Para fazer essa compreensão, eu vou chamar a atenção de vocês para um tipo de palavra. O exemplo desse tipo, que eu vou colocar aqui, é a palavrinha eles, essa que está em amarelo ali. A palavra eles, na língua portuguesa, é um pronome. Esse é o nome técnico dela, pronome. A gente usa essa palavra de diferentes formas, né? Mas especialmente porque ela entra no lugar de um nome. Ela faz referência a um nome. Nem sempre é o nome de uma pessoa, pode ser o nome de um lugar, pode ser o nome de um objeto, né? De um ser. Mas a gente vai olhar aqui como é que ela foi usada. Esses pronomes que a gente vai observar, eles estão fazendo referência a outra palavra. Vamos identificar que palavra é essa? Além disso, eu também descubro para que esses pronomes foram usados. Nós temos que fazer essas duas análises. A quem a palavra se refere e para que ela foi usada. Ok? Vamos observar a partir de exemplos lá do texto da Ieda. Eu trouxe esse trecho aqui, que é um trecho longo. Nele, a palavra ele aparece 2 vezes. A palavra no plural, eles, aparecem 2 vezes. Vamos identificar aqui como é que elas foram usadas. Na primeira parte da fala da Ieda, ela nos conta sobre o 20 de novembro como descoberta de um grupo. Então vamos ler o texto. O 20 de novembro foi uma organização de um grupo do Rio Grande do Sul, liderado por Oliveira Silveira, que pesquisou e descobriu que Zumbi dos Palmares foi violentamente morto em 20 de novembro. Então esse primeiro trecho faz a gente entender que foi um grupo que fez essa pesquisa. Segundo trecho. Neste ano, 1970, 1971, nesse intervalo de ano, eles continuaram a pesquisar vários outros heróis, mas eles tiveram condições de se aprofundar na história de Zumbi dos Palmares. Eles quem? De que eles a gente está falando? Eles continuaram a pesquisar. Quem continuou a pesquisar? Ah, foi dito anteriormente, o grupo do Rio Grande do Sul que tinha Oliveira Silveira como líder. O grupo também identificou condições de aprofundar a pesquisa sobre o zumbi. Então vocês viram? Eu usei o pronome para mostrar uma informação que eu já tinha dito antes. Fazer referência a uma informação que eu já tinha dito antes. Ok, vamos analisar de novo, só que agora no texto um pouquinho mais resumido, um pouquinho mais enxuto. As mesmas informações. Um grupo pesquisou e descobriu que Zumbi dos Palmares foi violentamente morto em 20 de novembro. Eles continuaram a pesquisar vários outros heróis. A palavrinha eles está aqui. Essa palavrinha faz referência a uma palavra, a um nome que foi dito anteriormente. Quem continuou a pesquisar? Um grupo. Um grupo que pesquisava e descobria informações sobre Zumbi dos Palmares, encontrou essa informação do dia 20 de novembro, chamou a atenção, mas continuou a pesquisar vários outros heróis. Então, primeira informação, o pronome eles faz referência a uma informação já citada, a um nome já citado anteriormente. Além disso, vamos analisar outro exemplo. Eu tenho uma finalidade. Para que eu uso, afinal, então, essa informação? Eu já sei que faz referência a algo que eu já disse, mas para que eu uso? Vamos olhar esse exemplo? Zumbi dos Palmares é o herói negro que lutou contra o racismo e a escravidão. Ele foi brutalmente assassinado em 20 de novembro. Eu tenho a palavrinha ele ligada a Zumbi dos Palmares. Ele foi brutalmente assassinado em 20 de novembro. Eu sei que eu estou falando do herói negro que lutou contra o racismo e a escravidão. Zumbi dos Palmares é o herói negro, ele foi brutalmente assassinado. Já sei que eu estou fazendo referência a um termo anterior, mas para quê? Para que eu uso ele? Só para fazer referência? Também para evitar a repetição. Eu faço a referência e não repito a informação outra vez.
Veja só, eu conecto as ideias e não preciso dizer Zumbi dos Palmares 2 vezes. Zumbi dos Palmares é o herói negro que lutou contra o racismo e a escravidão. Se eu não usasse a palavrinha ele, ficaria assim. Zumbi dos Palmares foi brutalmente assassinado em 20 de novembro. Então, evitando essa repetição e juntando, conectando as informações, o pronome ele faz essa tarefa. Mas não é apenas o pronome ele, no singular ou no plural, como a gente viu nos 2 exemplos, que podem ser trabalhados assim. Vamos analisar um terceiro exemplo? Aqui a gente tem: a luta contra o racismo e a escravidão não deve ser só dos negros. Por isso, todas as pessoas devem reconhecer a sua importância. A palavra que eu estou chamando a atenção aqui faz referência ao termo luta contra o racismo e a escravidão. Essa luta. Qual será a palavrinha que eu usei para não repetir a luta contra o racismo e a escravidão? Vamos ler de novo? A luta contra o racismo e a escravidão não deve ser só dos negros. Por isso, todas as pessoas devem reconhecer a sua importância. Identificou? O pronome que eu estou falando agora é sua. Esse pronome está mostrando que eu estou falando de luta, daquela luta lá contra o racismo e a escravidão. E ela não é pouca, ela tem importância. E todos devem reconhecer a sua importância. Então, o pronome pode ser usado para fazer referência a um termo já citado, evitando que ele seja repetido. Certo? Prestem atenção. Como vocês usam esses pronomes? Quando vocês usam? Escutem quando as pessoas falam esses pronomes, se elas fizeram antes, citaram antes um nome, né? Uma informação que faz você entender o ele, o eles, o sua e outros, né? Que a gente pode usar e perceber. Ok? Para a gente registrar, então, registrar na memória, essas palavras foram usadas para se referir a outras que já tinham sido citadas no texto. Esses exemplos que a gente viu mostram a finalidade do pronome, né? O uso dessa palavrinha é para se referir a outra palavra, a outra expressão, a outro termo que já foi usado no texto e assim não precisar repeti-lo. Tranquilo? Então agora a gente vai para uma última atividade e encerrar a nossa aula de língua portuguesa do dia de hoje. Vamos lá? Então, após a explicação da professora Fabiola, vamos praticar. Atenção para você copiar este exercício e em seguida tentar realizá-lo, ok? Vamos lá? Número 2. Complete as frases com as palavras do quadro para se referir à expressão em destaque. Em destaque são aquelas 2 palavrinhas que estão ali, ó, dentro daquele retângulo azul. Então, nós temos ali ele e seu. Vejam a primeira questão ali, né? Na letrinha A. Dandara lutou para libertar. Você vai completar com ele ou seu povo. Letra B. O ativista lançou o Dia da Consciência Negra. Temos um espaço onde você vai preencher com ele ou seu e em seguida fez isso junto com a fundação do MNU. Vamos lá?
Muito bem, você conseguiu completar as lacunas? Porque esses espaços que nós encontramos ali para serem preenchidos, né, ali com ele e seu, né, você tinha que preencher. Então, são lacunas. Vamos conferir se você acertou as respostas? Então, voltando lá para a letrinha A. Dandara lutou para libertar. Será que faz sentido eu colocar ele? Dandara lutou para libertar ele, povo? Não faz sentido esta frase, né? Então agora vamos tentar colocar o seu. Dandara lutou para libertar seu povo. Veja como a frase, né, tem sentido agora. E a letra B? Será que eu poderia completar com ele ou seu? O ativista lançou o Dia da Consciência Negra. Seu fez isso junto com a fundação do MNU? Nossa, professora, até soou errado, né? Então vamos tentar colocando ele, né? Ele fez isso junto com a fundação do MNU? Isso mesmo, se você completou desta mesma forma que você está vendo aí na tela, você acertou. Percebam, né, que temos lá no início Dandara, lá na letrinha A, né? Dandara com a cor vermelha. Veja que ela faz sentido lá com o seu, é dela, né? E o ativista na letra B, ele completa, é sobre quem nós estamos falando, né? Ele, quem fez? O ativista. Lembram que a gente sempre pode fazer perguntas? Então, o ativista lançou o Dia da Consciência Negra. Quem que lançou? Ele, né? O ativista. Então, quem acertou, né? Parabéns. E quem porventura não acertou, a gente vai continuar trabalhando ainda mais atividades com este mesmo jeitinho, ok? E agora, mais um vídeo para a gente ver mais uma reflexão com a Ieda. O objetivo maior nosso hoje é então reafirmar democracia, liberdade, luta e resistência. 20 de novembro é uma criação nossa, do movimento negro, e que todo o país deve abraçar, porque toda a sociedade que deseja o reconhecimento da sua população precisa lembrar que essa sociedade tem que estar livre de todo tipo de preconceito e do racismo. Muito bem, estudantes. Espero que vocês tenham gostado desta novidade, né? Esta aula que, mesmo à distância, a gente conseguiu trazer a professora Fabiola pertinho de vocês, ok? A gente se encontra na próxima aula. Até mais!